Olá, olá, boa tarde, terceiro ano. Tudo bom? Tudo jóia? Vamos para mais um dia de aula. Hoje é dia 28 de abril, né? Quarta-feira. E vamos iniciar aí mais um dia. Separe aí um horário, tá? Faça um horário de vocês para vocês responderem as questões e assistir a aula, tá? É muito importante vocês terem esse momento. Nós não estamos com aula presencial, né, devido à pandemia, esse vírus que vem assolando em várias famílias, mas nós estamos aqui para que vocês tenham essa oportunidade de estudo em casa. Então é importante assistir os vídeos. Então coloquem o celular, o computador que vocês tiverem aí e separe um momento para vocês, tá bom? O que nós vamos falar sobre hoje? Aqui já na página principal, ó, vamos ver essa frase aqui do Paulo Freire. Educação não transforma o mundo, educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo, tá certo? Então, essa é a frase do Paulo Freire. O que nós vamos falar hoje? Ó, dia 28 de abril é o quê? É o Dia Mundial da Educação, tá? Uma data que é comemorada e falada no mundo inteiro, tá? Esse dia 28 do 4. Vamos fazer uma leitura aqui com vocês sobre o Dia Mundial da Educação, tá? Hoje é dia daquela que você precisou desde o início da sua vida e vai precisar até o fim dela, daquela que o orientou, tornando-o quem você é, fazendo-o ter mais conhecimento. É dia 28 de abril, Dia Mundial da Educação. Nesse dia, a Escola Pedacinho do Céu 2 vem lembrá-los da importância da educação para vocês alunos e para a formação de toda a sociedade. A educação é um direito de todos e é nosso dever colaborar para que ela chegue a quem a espera. A data foi definida para simbolizar o dia em que os movimentos pela educação se uniram para firmar compromissos em defesa do ensino de qualidade e equidade em todo o mundo. As metas foram definidas em 28 de abril lá do ano 2000, tá vendo? Durante o Fórum Mundial de Educação, na cidade de Dakar, no Senegal. E tinha aí 164 países, né? Tinha representantes aí de 164 países. Então você percebe como é importante a educação. Reuniram-se, né, representantes de todo mundo, né, para afirmar metas de educação para o mundo, né? A data reforça a importância de lutar pelo direito de acesso a uma educação melhor, por meio de quê? De políticas públicas universais para a educação, em que foram definidas ações estratégicas com o objetivo de promover a educação para todos, né? Então, a data é importante o quê? Para promover que a educação é importante, que todos nós, e principalmente vocês, crianças, tenham que o direito, né, de ter a educação e de estar estudando. Por isso nós estamos aqui presentes, aqui mesmo que online, no grupo do WhatsApp, para passar para vocês um pouquinho do que a gente sabe, tá certo? Vamos falar também da educação nos tempos de pandemia. Ó. O contexto atual tem afetado a todos, no cotidiano, nos negócios, inclusive o quê? Na educação. Com a medida de isolamento para conter o avanço do novo coronavírus, as instituições de ensino estão com suas atividades suspensas para a segurança de quem? Dos professores, funcionários, vocês, alunos e a própria família de vocês. Então, com isso, nossas aulas à distância e o empenho de vocês, alunos, pais, responsáveis, professores, gestores e a comunidade que luta para garantir à sociedade o acesso à escola e à educação de qualidade. Então, é muito importante nesse momento todos vocês, o empenho dos alunos, dos pais, dos responsáveis, quem ajuda vocês, né? Para a gente se unir nesse momento, para que a educação seja mais forte, a gente consiga, né? Estar entrando aí na casa de vocês, mesmo que pelo grupo do WhatsApp, com esses vídeos, né? E falando sobre o dia da educação, tá certo? Então vamos lá. Já que nós falamos de uma data tão especial, tão importante, né? Hoje nós vamos falar sobre história, tá? História o quê? História local. Lembra das nossas aulas passadas que nós falamos sobre a formação da população de Jataí, né?
Então, nós vamos falar um pouco sobre essa população, em específico, né, da população negra, da população que veio para cá na condição de escravos, tá certo? Então, eu coloquei aqui essa imagem que está no livro de memorialistas aqui da cidade de Jataí, certo? Chama Nos Porões do Passado. Então, nós vamos falar um pouco, vamos ler esse trecho aqui para vocês perceberem, depois nós vamos comentar sobre esse texto e falar sobre essa população que até hoje está aqui na cidade, né? Vamos falar aí, ó, Justina Bernardes de Paula. Tia Justina, era conhecida como Tia Justina. Era dedicada escrava de José Carvalho Bastos, segundo se vê numa antiga descrição relatando as qualidades dessa criatura. Tia Justina era pessoa de confiança de Ana Cândida de Moraes Carvalho. Nas viagens do casal Carvalho Bastos, era ela quem dava as ordens aos outros escravos e peões da fazenda para o serviço ali na porta. Em setembro de 1931, tia Justina pediu à prefeitura para isentá-la de impostos municipais devidos por ela e já em atraso, em virtude do seu estado de pobreza, pouca saúde e avançada idade. Como era analfabeta, o requerimento foi feito pelos senhores Olímpio Guimarães Toledo e José Geda. O prefeito Manuel Balbino de Carvalho ordenou que tornasse sem efeito a cobrança e seus débitos existentes e ainda que a excluísse da relação dos contribuintes. Já no final da vida, quebrou uma das pernas, o que a manteve quase inválida por alguns anos. Morreu em 28 de maio de 1945, com 104 anos de idade. O prefeito em exercício, Epaminondas Vieira Cunha, mandou providenciar-lhe uma sepultura rasa e pagou por isso 20 cruzeiros SRS, dinheiro do bolso. Tia Justina nasceu no dia 21 de abril de 1841. Vocês conheciam essa história da tia Justina, né? Então, a tia Justina aí foi uma negra escravizada, né? Veio para Jataí nessas condições e faz parte da história local, da nossa história, da história de Jataí, tá certo? Vamos lembrar aí que a abolição da escravidão foi feita no ano de quê? De 1888, né? Então, 43 anos depois, né, em 1931, que a tia Justina pediu a isenção dos impostos para a prefeitura, né? A gente pode perceber, né, que depois que ela teve essa condição de liberdade, né, ela não conseguia, mesmo assim, pagar os impostos, porque não tinha o quê? Não tinha um salário, né? Não tinha uma realidade ali. Depois dessa liberdade, o governo não conseguiu empregar essas pessoas, pagar com justiça, né? Justo, um salário justo. Então, o final dessa personagem, né? Vamos dizer, da tia Justina, foi um pouco triste, né? Injustiçado, né? Essa coisa de falar sobre ela aqui, que ela é dedicada escrava, né? Os escravos, eles tinham que manter as pessoas escravizadas, tá? Elas não são escravas porque nasceram escravas, alguém a escravizou. Então, são o quê? Pessoas escravizadas. Então, essa ideia dessa qualidade dela ser dedicada escrava, né? Na verdade, era a única saída para as pessoas que eram escravizadas, né? Era uma estratégia de sobrevivência. Quanto mais o escravo fosse fiel, quietinho, sem dar trabalho, vamos dizer assim, ao dono, né? Então ele sobrevivia mais e ganhava mais coisas. Então era uma estratégia de quê? De sobrevivência. E vamos lembrar que logo depois teve a abolição, a gente percebe que ela não manteve uma vida não teve emprego, né?
Então, ela não conseguiu aí pagar os impostos, tanto que teve que recorrer à prefeitura para que ajudassem ela, né? Vamos para outro trecho aqui, ó, os escravos em Jataí. Olhando documentos antigos sobre a formação de Jataí, nota-se a presença constante de relatos ligados à comercialização de escravos. O município de Jataí podia ser considerado grande polo de mercado escravo do sudoeste de Goiás. Então era um lugar que tinha o que? Bastante esse comércio muito grande, né? Tá vendo? Vocês sabiam disso? Temos aí nos documentos aí dos memorialistas, né? A grande cúpula dos senhorios, espalhada pelo ainda vasto município, mantinha cada um de seus membros, sua leva, dessas criaturas submissas. Olha como eles se referiam, né, essas pessoas, né? Muito ruim esse termo. Não se utiliza mais falar dessas pessoas dessa maneira, né? Então, a leva dessas criaturas submissas, entregue à faina diurna e pesada. Em troca, a comida à base de carne e acomodação nas senzalas ou porões destruídos sobre as suntuosas sedes das fazendas daquela época. Nesses compartimentos frios e úmidos, os escravos viviam e criavam seus filhos. Eram acomodações mal ventiladas, misturadas aos cães, gatos. Nada disso impedia que os patrões estivessem ali nas cantarolas em noites escuras e silenciosas, tão silenciosas quanto sua libido, né? Aí tem outro trechinho que fala assim, ó, Serafim Bastos mantinha em seu poder 35 escravos. Quando a Lei Áurea foi editada, a Lei Áurea que libertou os escravos, tá, gente? Todos os serviçais continuaram na fazenda, né? Então, vocês percebem que teve a abolição, mas essas pessoas não tinham para onde ir, né? As pessoas que eram escravizadas, os escravos, continuou na fazenda dos seus donos, tá certo? Ao assinar o seu testamento em 20 de julho de 1897, ficou determinado: depois do falecimento da minha sempre lembrada esposa, dei partilha dos bens do meu casamento à minha sogra Leocádia, única herdeira da minha mulher. Então, deixou aí no testamento a herdeira para a dona Leocádia, a sogra, né? Então, assim, esses fragmentos daí, essas falas, a gente tem que retornar e pensar bem, né? Se hoje, por exemplo, ele fala aí que eles são serviçais, né? Todos os serviçais continuaram, eles não eram serviçais, eles eram pessoas escravizadas, né? A gente não pode relativizar isso hoje, tá? Então essas pessoas vieram para cá na condição de escravos, pessoas escravizadas, tá? Então hoje a gente não pode mais falar dessa forma, tá? Que eles eram serviçais, eles vieram para cá, eles não ganhavam salário, eles eram escravizados, tá? Então ninguém respeitava o princípio da dignidade humana, que, né? Hoje em dia, lá no nosso primeiro artigo da nossa Constituição, tá lá, princípio da dignidade humana, que refere o que? A garantia das necessidades vitais de cada um de nós, de cada um dos nossos indivíduos. Então, hoje isso é abominável, tá? Essa situação de escravizar outra pessoa, né? Isso foi no passado. Então, todas essas falas aqui, ó, criaturas submissas, né? Então, hoje nós não podemos utilizar essa fala mais, né? Essa fala é ultrapassada, né? Vamos relembrar que os negros vieram para o Brasil, né? Em navios negreiros, através do tráfico, né? Dessas pessoas. Então, eles vieram para cá sob o que? Tortura, né? Na forma de escravidão. Então, vocês vão, através dessa aula, responder as questões. Ó, essa questão aqui, ó, vocês vão verificar aqui esse documento e responder, tá? Aqui, ó, que impacto sobre a vida de Justina teve a abolição da escravidão? Vocês vão falar aqui o que vocês acham. E responder as duas questões sobre o Dia Mundial da Educação e esse mosaico de multiplicação, tá bom? Então, responda. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar no privado, tá bom? Tenha um ótimo dia, boa aula e até amanhã. Fiquem com Deus.